Olá, nós estamos aqui mais uma manhã, mais um dia em que reservamos para conversar, refletir um pouco sobre a Palavra de Deus e temos feito essa série pensando na Bíblia em um piscar de olhos. Com isso nós queremos dizer que vamos passar pela Bíblia, durante todo esse ano, vamos passar pelo texto bíblico de uma forma bem rápida, né? A cada encontro, a cada semana falamos sobre um livro da Bíblia. Então passamos de uma maneira como um piscar de olhos por um texto, por narrativas que falam de muito tempo, expressam uma passagem mais lenta de tempo. Mas nós queremos fazer isso para que ao longo desse ano você consiga acompanhar a leitura da Bíblia, para que você consiga fazer de fato essa leitura durante todo esse ano. E assim nós trazemos algumas ferramentas, algumas reflexões e alguns caminhos interessantes para entender esses textos. Nós não queremos que seja passado tão rápido que você não consiga absorver nada, mas estamos aqui justamente para destacar os pontos importantes a serem entendidos, a gente possa prestar atenção nesses pontos na leitura de cada um desses livros. Hoje, então, nós falamos sobre o livro de Juízes, que está logo depois ali de Josué. E para que a gente possa começar, então, uma introdução ao livro de Juízes, nós vamos nos deter primeiro um pouco sobre o próprio título do livro. Então, quando nós falamos em juiz, geralmente nós pensamos, temos em mente aquela imagem de uma pessoa que profere sentenças legais, que decreta a inocência ou a culpa de um réu. No entanto, o título, desse livro bíblico e a quem esse título se refere não está exatamente ligado a essa figura que nós temos nos nossos dias de hoje, né? O juiz, bíblico, o juiz ali no período dos juízes, ele está mais para um libertador, ele é um libertador do povo, e nós vamos ver isso ao longo de todo o livro de Juízes, esse papel de libertador. Ainda que o juiz pudesse ter uma função civil ali na cidade, naquela região, ele pudesse ter uma função de resolução de problemas, enfim, mas também ele é principalmente associado a um libertador, geralmente associado a alguma vitória militar, mas também a alguma função civil. Isso fica claro quando nós vemos a utilização do termo juiz, as diversas pessoas no livro de Juízes, então, e o termo aparece relacionado ao nome de Otniel, ali no capítulo 3, a Débora no capítulo 4, a Tolá e Jair ali no capítulo 10, a Jefté, Ibsã, Elon e Abdon no capítulo 12, eles aparecem todos ali no capítulo 12, e também a Sansão ali no capítulo 15 em diante. Bom, então um pouco sobre também a questão desse título de juiz. Ali no capítulo 11, ele aparece como sendo empregado, a expressão sendo empregado ao próprio Senhor, ao próprio Deus, afirmando que, dando a entender que o próprio Deus é o nosso verdadeiro juiz e é Ele quem levanta homens, para serem juízes e mulheres também. Ele também que entrega o seu povo à opressão, dos estrangeiros para que eles viessem a se consertar. E, enfim, é o Espírito do Senhor quem capacita os juízes a fazerem aquilo que o Senhor os ordena.
Então, nós temos, como eu falei, o exemplo ali de Débora, que ela já exercia uma função de resolução de problemas civis antes de ser chamada, então, para a libertação do povo. Então, mas ela também está associada à questão militar. Então, sobre o livro, né, ele foi escrito por Samuel, né, e relata o período ali dos juízes, né, que ficou conhecido como período dos juízes, que ele não acaba no livro dos juízes, mas ele engloba também os livros de Ruth e 1 Samuel até o capítulo 12, então, de 1 Samuel. Num período que que compreende ali cerca de 200 ou 300 anos, né, essa data não é muito certa, não dá para dizer com muita precisão, mas é mais ou menos ali entre 1300, talvez 1200 e 1000 antes de Cristo. Então, nesse período, né, o povo israelita havia recém-chegado na terra de Canaã, né, juntamente com Josué. Então, eles começam a se espalhar por aquele território, né, pegando terras ali, as tribos começam a pegar terras para si, conquistando aquele território. Mas, enfim, não havia um governo centralizador, não havia um governo organizado, e o autor, né, vai deixar mais claro lá para os últimos capítulos que não havia um rei, né, sobre Israel, e inclusive ele vai falar que cada um fazia conforme achava certo, né? Então, essa descentralização do poder vai ser bastante importante, né, ao longo de todo esse livro, inclusive essa questão de que cada um fazia o que achava certo. Nós vamos ver que aquilo que cada um achava certo, na verdade, muitas vezes era aquilo que era errado perante o Senhor, e isso vai acompanhar o povo durante todo o relato do livro de Juízes. Então, passamos ali no primeiro bloco, né, seguindo cronologicamente, nós temos então conquista de parte de Canaã, ali nos capítulos 1 e 2. Né? Então, esses primeiros capítulos relatam conquista de uma parte da terra, mas também falam que essa conquista não foi completa, né? Alguns dos povos que já estavam ali, acabam permanecendo ali, né? Em alguns casos junto com o povo que conquista a terra, né? O povo de Israel que conquista parte da terra. Outros povos simplesmente permanecem nos seus lugares e não são conquistados, então não têm suas terras conquistadas pelos israelitas, né? E é interessante que esse trecho ele tem alguns paralelos com partes do que a gente vê no livro de Josué, né? Então a gente vê que muito provavelmente em algumas dessas conquistas Josué ainda estava ali com o povo, de repente, né, lutou juntamente com o povo, mas aqui no relato do livro de Juízes, ele foca mais em algumas tribos específicas, né, tem um olhar mais nas tribos individuais do que o povo de Israel como um todo. Então, seguindo um pouco ali para os capítulos 2 e 3, né, nós temos a temática ali que nos traz a questão da morte de Josué e a idolatria do povo, né? Então, o texto vai relatar que Josué morreu e em seguida o povo começa a se prostituir com os deuses das pessoas, né, daqueles povos que já estavam ali, começam então a abandonar, esquecer os feitos maravilhosos do Senhor Deus e começam então a se apegar a esses outros deuses ali daquela região, né? Então, diante disso, né, a partir dali, esse é o começo de algo que vai ser muito recorrente em todo o livro de Juízes, que é essa questão de que o povo então se prostitui com outros deuses e o Deus então de Israel manda e executa juízo sobre o seu próprio povo, justamente pelos erros deles.
Então, seguindo, né, adiante ali, nos capítulos de 3 a 8, nós temos a temática ali de que Deus então levanta juízes, homens e mulheres como libertadores, né? Então nós já falamos na introdução de que os juízes são libertadores, né? Geralmente homens e mulheres que são levantados ali para mudar um cenário de opressão que o povo de Israel sofria, né? E então libertar o povo daqueles opressores, né, que os dominavam. E, enfim, essa opressão, né, esse domínio de Israel pelos outros povos não vem do nada, né? Como já fica bem claro ali até o capítulo 3, que o povo se entrega aos ídolos. Então, o Senhor Deus usa os outros povos para executar juízo sobre Israel, os colocando debaixo do domínio, então, desses povos. Nessa sessão, né, entre os capítulos 3 e 8, nós ficamos conhecendo alguns dos personagens mais importantes, né, do livro, da onde sai o nome, né, de juízes. Então, esses libertadores que seriam Otiniel, Eude, ali no capítulo 3, Débora, no capítulo 4 e 5, né, sendo auxiliada também ali por Baraque, e de 6 a 8 nós temos o relato de Gideão, né? Como nós temos um tempo limitado, nós não temos como passar por toda a narrativa do livro de Juízes, né? É um livro basicamente composto por narrativa, né? É um livro ali né, classificado, considerado como um livro histórico. Então nós não temos como passar por toda a narrativa que o livro apresenta. Nós vamos passando por alguns pontos-chave ali, talvez algumas narrativas mais importantes. E então nós temos então Débora comandando o povo, né, então para libertar o povo, e ela chama então Baraque para liderar o exército, né? Ela ordena que Baraque então lidere o exército, né, para a libertação, e ela fala então para ele ir, mas Baraque então ele fala, né, ele aceita, ok, mas eu só vou, ele diz, eu só vou se você for comigo, né? E então, por essa atitude de Baraque, né, talvez uma incredulidade, talvez essa atitude de não ser completamente submisso à ordem de Débora ali, ela diz então que ele iria vencer a batalha, mas ele não iria ter a honra dessa batalha, e assim acontece. Baraque vence, né? Ele guerreia contra os inimigos ali, liderado por Sísera, mas então Sísera foge, Baraque não consegue capturar Sísera, então Baraque foge e ele é encontrado então por uma mulher, né, chamada de Jael, e essa mulher então acaba por matar Sísera e acaba levando então essa honra de ter matado aquele que liderava os opressores, né? Acontecendo então como Débora havia dito. Nós temos também ali o relato de Gideão, né? Geralmente nós conhecemos bem a história de Gideão, já costumamos ver bem a história dele, vamos passar rapidamente. Basicamente, então, Gideão recebe a visita do anjo do Senhor, mas Gideão também acaba sendo incrédulo, ele põe o anjo do Senhor à prova. Algumas vezes, né, ele tenta ter a certeza de que é o Senhor quem está falando com ele e põe então ali o Senhor à prova, mas, enfim, depois ele então lidera 300 homens contra os midianitas e, enfim, né, consegue libertar também o povo ali. Mas nós temos então o relato da incredulidade, tanto de Gideão quanto de Baraque, né, que se opõe a uma ordem direta, né. E temos também, que mais à frente será comentado, que Gideão liberta o povo, né, faz coisas incríveis,
direcionado por Deus, mas ele também comete erros ali, ele vai atrás de uma vingança, né? Uma questão de uma rixa que havia ali, ele vai então atrás de uma vingança. Então, nós temos em todo o relato do livro de Juízes, homens que são levantados por Deus, fazem coisas incríveis, direcionados por Deus, mas também que se entregam a algum erro, cometem algum erro, se entregam ao pecado. Isso vai ser comum em todo o livro de Juízes. Passando então para a próxima parte, nós temos ali Abimeleque, que mata os seus irmãos e tenta se tornar rei. Ali no capítulo 9 tem essa narrativa. Então, Gideão, ali no capítulo 8, vai dizer que ele teve 70 filhos, né? E após a morte de Gideão, então, o relato bíblico vai dizer que o povo não honrou, não respeitou a memória de Gideão e acabou, então, novamente, né, se entregando ao erro e, enfim, não respeitando a família do próprio Gideão. E Abimeleque, então, sendo um dos filhos de Gideão, né, com uma concubina, ele chega e de certa forma se candidata, né, a se tornar rei. Ele faz um discurso, né, através da sua mãe. A sua mãe leva um discurso ao povo, né, toda a tribo ali, e ele diz que ele deveria reinar, né, sobre o povo e não deveria ser todos os irmãos juntos, né? E aí então o povo, né, da tribo apoia Abimeleque e o ajudam então a sua conquista, né, dos outros irmãos sobre os outros irmãos, e ele mata então todos, né, quase todos os seus irmãos, tendo sobrado apenas Jotão. E Jotão então vai contra o povo, né, que ajudou Abimeleque, dá uma espécie de exortação, ele conta uma espécie de uma parábola ali, uma história justamente para alertar o povo, né, daquilo que eles haviam feito. E ele então lança uma maldição sobre Abimeleque, né, que ele seria subjugado então. E ele, enfim, né, foge e tal, se esconde. E aí nós vamos ver o relato que se segue de que Abimeleque segue ali por cerca de 3 anos, conquistando cidades, conquistando outros lugares, até que numa conquista na cidade de Tebes, ele acaba cercando, né, pessoas, mulheres e homens que se refugiam dentro de uma torre. Nessa torre, então, lá de cima, uma mulher solta uma pedra, né, que acerta a cabeça de Abimeleque, e ele se vê ali à beira da morte. E para não ter essa vergonha, né, que era considerado naquele contexto, né, daquela época, um contexto militar, para não ter a vergonha de ter sido morto por uma mulher, ele pede então para seu escudeiro que o mate antes que ele morresse ali por aquela mulher. Então, cumprindo aquela maldição que Jotão lançou sobre Abimeleque. Seguindo então, né, a próxima parte do capítulo 10 ao 12, vai falar sobre a vitória de Jefté, né, e o seu erro também, né, o erro que ele comete ali. Então, novamente, após mais um período em que o povo se entregou a outros deuses e foi oprimido então por outros povos, o povo então se reúne para, né, sair daquela situação, e Jefté então se oferece para ser aquele libertador, ser aquele que lideraria os exércitos contra os seus opressores, né? A questão é que ele vai então para a guerra, mas ele faz uma promessa que o Senhor nunca havia pedido dele. Ele faz uma promessa ao Senhor de que se ele vencesse ao chegar em casa, a primeira pessoa que ele visse saindo da porta de sua casa, ele ofereceria ao Senhor em holocausto, né? Um tipo de sacrifício que o Senhor nunca havia pedido a ele.
E assim, então ele faz, ele vence a batalha, liberta o povo, e quando ele chega em casa, então a primeira pessoa que sai pela porta é sua filha única. Então, e ele segue, né, dizendo que não poderia quebrar aquele voto, então sacrifica sua própria filha no seu entendimento, né, no entendimento dele ali ao Senhor. Só que como nós podemos ver na lei, não eram exigidos, né, o Senhor não exige sacrifícios humanos, né, ele exige sacrifícios animais. E Jefté faz um voto ali daquilo que ele acha, né, aquilo que no seu coração ele acha que vai agradar a Deus, que ele acha que é isso que Deus quer, e ele faz então esse sacrifício humano. Isso nos leva a pensar também em quantas vezes nós queremos fazer algo para Deus, mas ao invés de buscar os termos de Deus, ao invés de buscar nas Escrituras aquilo que Deus quer de nós, aquilo que Deus se agrada, nós queremos fazer do nosso jeito, nós queremos fazer aquilo que nós achamos que Deus vai se agradar, ou mesmo aquilo que nós achamos que é certo, independente se nós temos algum cuidado em entender se é isso que Deus quer. E assim Jefté faz. Seguindo, né, na próxima sessão, nós temos o relato da vida de Sansão, né, e o juízo que ele executa sobre os filisteus, né, ali então dos capítulos 13 a 16. Então, novamente, após mais um período de rebelião do povo, um período em que o povo de Israel se entrega a outros deuses, a ídolos, o Senhor então vai levantar Sansão para libertar o povo. E é interessante que o relato de Sansão, né, da vida de Sansão, começa ali com o anjo do Senhor indo visitar uma mulher que era estéril, e ele diz a ela então que ela daria luz a um filho e que ele seria então usado para libertar o povo. Mas o anjo diz que ele deveria ser então nazireu, né? Então o nazireu, ele não deveria, entre outras coisas, não deveria beber bebida forte e não deveria cortar o seu cabelo, né? Que é talvez o que a gente mais conhece sobre Sansão, essa questão do seu cabelo. E então essa mulher, recebendo, né, essa mensagem do anjo, ela fala com o seu marido aquilo que havia acontecido, né? O seu marido é chamado de Zorá, então ele quer ter contato também com esse anjo para entender o que eles deveriam fazer, entender como eles deveriam criar essa criança, né? Então ele consegue, o anjo aparece novamente, instrui eles. E é interessante aqui, como talvez essa seja uma das maiores virtudes que aparece aqui no livro de Juízes, né, em meio a tantos erros, é interessante ver como os pais de Sansão se preocupam e querem buscar ao Senhor para entender como criar o seu filho, né? E isso fica uma grande lição para os nossos dias, né? Desse cuidado dos pais, de entenderem do Senhor, de conhecerem do Senhor a maneira correta de criar o seu filho. Naquele contexto era específico de que essa criança deveria ser um nazireu, mas deve ficar para nós. Nós devemos então buscar do Senhor, buscar nas Escrituras a maneira correta da criação de filhos. Seguindo então, a história de Sansão já é, né, muito conhecida. Ele então se relaciona, né, se casa ali com Dalila, que acaba traindo ele, né, e entregando, né, cortando o seu cabelo, de onde vinha a força, né, de Sansão. Ela corta o seu cabelo e entrega ele então aos filisteus, a qual, sendo preso, após um tempo seu cabelo volta a crescer e ele pede, né, misericórdia de Deus para que nos seus momentos finais ele pudesse ganhar sua força novamente para matar então os filisteus. E, enfim, né, ao longo de toda essa narrativa, outros momentos
aparecem, né, em que ele ataca os filisteus e mostrando, né, se cumprindo aquele juízo que já havia sido anunciado no início, né, que Deus usaria então Sansão como juízo sobre os filisteus, e assim ele faz, né? Sansão nos seus momentos finais, ele ganha novamente suas forças e naquele ambiente onde ele está, né, dentro de um templo, sendo exibido, né, aos filisteus, onde muitos filisteus estão ali reunidos, Sansão tem sua força devolvida, derruba, né, ali as colunas do templo e aquele templo vem abaixo, matando então os filisteus juntamente com o próprio Sansão. E é interessante como um teólogo, né, ele fala sobre, ele comenta, né, ele faz um comentário sobre o livro de Juízes e ele comenta então sobre os erros, né, desses homens aqui que traz a narrativa de Juízes. E ele vai dizer que, né, o seguinte, que houve ocasiões em que personagens principais estiveram longe de merecer qualquer elogio. E ele vai falar, né, Gideão, durante as ações para a libertação da nação, aproveitou a oportunidade para resolver uma rixa sangrenta, né, executar uma vingança. Jefté aparece como um oportunista que tem um escasso conhecimento das exigências do Senhor, então fazendo aquele sacrifício. E também algumas das façanhas de Sansão parecem brincadeiras sem graça, né, nas palavras desse teólogo. Então, estes fatos por si mesmos testemunham de forma relevante a decadência do povo. Então, todo o povo estava nessa decadência e alguns homens, né, e mulheres são levantados para libertar o povo, mas o povo ainda permanece nessa decadência. Mesmo esses homens levantados por Deus cometem erros ou posteriormente se entregam a ídolos ou estabelece um tempo de paz e logo após o povo volta então a se entregar, a querer esses ídolos. E essa é uma constante durante todo esse livro. Nós vemos, a gente vai fazendo essa leitura, a gente vai pensando, nossa, mas de novo o povo se entregou a deuses pagãos, de novo o povo voltou a pecar. E aí o Senhor tem misericórdia, levanta alguém para libertar o povo da opressão, porque o povo, ao se entregar a deuses pagãos, eles quebram a aliança com o Senhor, e o Senhor então levanta os outros povos para os dominarem. E assim nós temos esse ciclo do povo de Deus sendo libertado pela misericórdia, mas voltam depois de um tempo aos erros, né? A próxima sessão, então, que está ali ao final, né, que é o que encerra o livro de Juízes, é o ápice da perversão do povo e o relato, então, da guerra civil que acontece após, né, em resposta a essa perversão, que estão ali do capítulo 17 ao 21. Então, nesse trecho nós vemos relato de um levita, né, que chega ali à cidade de Gibeá, juntamente com a sua concubina. Ele é rejeitado, né, por toda aquela cidade, até que chega então um senhor idoso e o recebe em sua casa, né, hospeda esse levita com a sua concubina. E ali eles, né, estão hospedados, né? E é interessante que nas escrituras, né, na cultura hebraica, a hospitalidade era algo bastante importante, né, de forma que toda aquela cidade que rejeitou hospedar esse levita, isso já é um indício da perversão, do caminho errado em que eles estão, né? E isso, né, essa perversão vai ser vista logo adiante. Então, os homens dessa cidade se reúnem, vão até a porta da casa desse senhor que estava hospedando o levita
e eles insistem que esse homem, então, né, o hóspede fosse entregue, né, o levita fosse entregue para que eles tivessem relações com ele, né? E essa passagem, já deve ter percebido que há um paralelo bastante forte com o relato lá de Gênesis, né, quando o anjo do Senhor vem falar com Ló, né, para tirar ele daquele lugar, e o povo da cidade, então, vem à porta de Ló e quer ter relações com o anjo, né, e insistem dessa forma. Então há um paralelo bem forte aqui com esse relato. Então, o anfitrião, né, da casa, aquele senhor idoso, ele tem esse cuidado com o seu hóspede, né, e naquela cultura era bastante importante ter esse cuidado com o hóspede, tratá-lo muito bem, mas aquela cultura também era marcada por um desprezo às mulheres, né? Então, o levita era considerado o hóspede principal e a vida dele seria poupada, seria preservada, seria cuidada ali pelo anfitrião, mas as mulheres que estavam naquela casa acabam sendo desprezadas, e o anfitrião então oferece sua filha, né, que ainda era virgem, aqueles homens, e também oferece a concubina do levita, né, para que aqueles homens tivessem então relações com elas e poupassem o levita, né? Eles insistem, né, que querem o levita, mas então o próprio levita acaba pegando essa concubina e jogando ela, né, à força para fora da casa, e ali num dos relatos mais cruéis, mais absurdos, né, que nós vemos nas Escrituras, mais perversos, né, nós vemos o relato daqueles homens, então, que violentam essa mulher durante toda a noite, né. Nós vemos, então, o nível, o tamanho, o absurdo da perversidade daquele povo. E então, no dia seguinte, o levita, ele sai, né, da casa como se nada tivesse acontecido, com uma insensibilidade tamanha que ele nem se preocupa com aquela mulher que ele dizia amar. Ele simplesmente encontra ela caída, né, em frente à porta, e fala para ela levantar, né, com uma sensibilidade tamanha, até que ele percebe então que ela está morta. E parece que esse é o único momento em que ele se choca, o único momento em que ele fica impactado, que é o momento que ele descobre que ela está morta. Ou seja, ele foi completamente insensível com toda a violência que ela sofreu durante toda aquela noite. Ele preserva a própria vida e entrega ela de maneira insensível àqueles homens para ser violentada. E ele só se choca então quando percebe que ela está morta. E nós vemos então a perversidade de todos esses homens daquela cidade, mas também do próprio levita. A insensibilidade também do próprio anfitrião, que queria entregar essas mulheres a serem violentadas, sem qualquer cuidado com a vida, com o bem-estar delas. Então, após essa violência, todo o povo de Israel fica sabendo dos horrores que aconteceu ali nessa cidade. E então parece que finalmente há um pingo de sensibilidade, há um pingo de bondade, talvez mínimo, naquele povo, e eles se reúnem então para discutir aquilo que seria feito, e eles então planejam, enfim, né, executar juízo sobre esses homens que cometeram tamanha violência. E eles então chegam a Gibeá, né, a cidade ali de Gibeá, pedindo para que esses homens violentos fossem entregues. Mas a cidade de Gibeá, que era ali habitada pelos da tribo de Benjamim, né, os benjamitas, esses da tribo de Benjamim, então, defendem esses homens violentos, e pelo relato que nós temos, fica claro que não era, né, toda essa violência não foi um ato isolado de uma ou duas pessoas, mas toda aquela cidade estava envolvida naquela violência.
muitos diretamente, mas os que talvez não estivessem envolvidos diretamente àquela violência foram passivos e deixaram aquilo acontecer como se fosse normal. E então os benjamitas defendem esses homens, não querem entregar esses homens que talvez que estiveram diretamente envolvidos com toda essa violência. E com isso, então, começa, né, uma espécie de guerra civil ali contra os benjamitas, porque os outros, né, de Israel entenderam que aqueles horrores ali não poderiam passar impune. E então nós vemos, né, o relato ali de que o povo investiu, né, as outras tribos ali de Israel investiram 3 vezes contra os benjamitas e foram derrotados, né? Tiveram que recuar, até que no quarto dia, então, de investida, eles fazem uma emboscada contra os benjamitas e conseguem, então, destruí-los, né? Conseguem vencer a batalha. E assim como o Senhor Deus havia os dito, né? Cada um desses dias o Senhor disse que eles deveriam sim investir contra os benjamitas, mas só no 4º dia, na última investida, o Senhor disse que naquele dia eles teriam então a vitória. Passando, né, por essa parte da narrativa, né, esses trechos talvez mais importantes dos livros, né, do livro de Juízes, é comum que fiquemos, né, horrorizados com algumas coisas que acontecem ali. Mas eu gostaria de parar um momento para pensar, então, na figura de Cristo, no livro de Juízes, né? Na figura de Cristo ali, como que Cristo aparece em meio a tudo isso. E nós vemos, então, ao longo de todo o livro, o pecado do povo e a misericórdia de Deus. Todo momento, né? Toda aquela narrativa, o povo se entrega ao pecado, ao erro, e Deus, então, na sua misericórdia, levanta um juiz para libertá-los da opressão. Fica claro que o ser humano é incapaz de libertar a si mesmo, mesmo sendo Deus levantando eles ali, o ser humano, enquanto ser humano, era incapaz de se libertar definitivamente. Claro, esses homens e mulheres venciam batalhas, venciam guerras e libertavam o povo por um tempo, mas logo pelo pecado do povo, e isso fica muito claro no livro de Juízes, por causa do pecado do povo, dos erros do povo, que se voltam então aos deuses pagãos, se esquecem do Senhor, eles então são colocados em situação de opressão, de domínio, para que Deus então tenha misericórdia e os liberte. Isso acontece de novo, de novo. E parece que nós pensamos, agora fulano foi levantado, né? Esse homem foi levantado, essa mulher foi levantada, agora vai. A gente tem talvez essa impressão, à medida que a gente vai lendo, agora vai. Mas cada vez de novo, o povo volta ao pecado, os próprios juízes também cometem os seus erros, pecam contra o Senhor. E nós então temos escancarado de que o ser humano não consegue libertar a si mesmo definitivamente. E é aí que nós vemos então, entendendo que as Escrituras, o Antigo Testamento, está repleto de sombras de uma revelação que seria perfeita em Jesus Cristo, né? Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo de uma maneira, uma revelação mais obscura, né? No sentido de ser uma sombra, né? E então nós vemos que Cristo é o juiz, nosso juiz definitivo e perfeito. Ele é o juiz que nos liberta dos nossos pecados, dos nossos erros, da nossa rebeldia, mas Ele nos liberta definitivamente. Ele não fez um ato militar que vai nos deixar com um tempo de paz para que depois voltemos ao pecado e sejamos oprimidos por outros povos. Não.
O Senhor nos liberta definitivamente. Ele nos liberta dos nossos pecados e nós permanecemos com Ele. O relato de Juízes também fala que, né, na época, cada um fazia como achava certo. E nós temos que, a partir de Jesus Cristo, se cumpre uma profecia do Antigo Testamento de que a lei do Senhor seria colocada no nosso coração. Nós temos então a lei do Senhor no nosso coração. Nós temos a aliança com Cristo e permanecemos nessa aliança. Essa aliança não pode ser quebrada, é uma aliança eterna. Isso mostra então a suficiência de Jesus Cristo e a superioridade de Jesus em relação a todas essas figuras, né, que aparecem no Antigo Testamento. E eu gostaria de destacar uma figura importante, né, talvez uma figura mais completa de Jesus, que é o próprio Sansão. Então, como nós vimos, né, no relato, e você pode ler com mais calma na sua casa, nós passamos rapidamente aqui, né, porque não teremos tempo hábil para discutir toda a narrativa. Mas então nós vemos ali, assim como Jesus, Sansão é anunciado, né, através de um anjo. O anjo vem falar com uma mulher que ela daria luz a um filho, que ele seria um libertador. Assim como Maria, né, recebe o anjo, recebe esse anúncio, né, de que o seu filho seria um libertador. Há orientações, né, do anjo ali de como deveria ser, o que deveria ser feito. Então essa criança cresce, né, e posteriormente, né, enfim, Sansão tem um poder ali diferente, né, que no caso é a sua força. Assim como nós vemos então Jesus, né, ele tem um poder diferente justamente por ele ser Deus, né, então ele realiza prodígios e maravilhas. Ele se destaca, né, por esse poder que vem de Deus, né, e no caso de Sansão, o poder dele vinha do Espírito de Deus e de Jesus Cristo então sendo o próprio Deus. Posteriormente, então, nós temos que Sansão, ele é traído, no caso ele é traído por Dalila, né? Assim como Jesus é traído, então, por Judas, mas, claro, tendo a diferença de que Sansão é traído pelo seu próprio erro, pela sua própria ingenuidade. Ele diz qual é o seu ponto fraco e acaba sendo capturado, né? E então, posteriormente, Sansão está lá preso, assim como Jesus também foi capturado e preso, foi ferido. E nos seus momentos finais, então, Sansão se sacrifica, né? No ato final, ele morre, né? Se entrega a morrer para então conseguir libertar o povo. Assim também Jesus faz, ele se entrega voluntariamente na cruz, ele morre voluntariamente para libertar o povo, mas obviamente como uma figura limitada. Sansão morre e permanece morto, mas a diferença é Jesus Cristo, com o seu sacrifício, não sendo um homem pecador, não tendo cometido erro como Sansão cometeu, ele então ressuscita para nunca mais morrer. E ele liberta então, né, como já falei, o seu povo definitivamente, para que o seu povo, para todo aquele que nele crê, também não venha morrer eternamente, né? Mas assim como Jesus venha ter vida eterna. Então, destacando como a sombra, né, ela é limitada, ela aponta para Jesus, mas ela é limitada. E Jesus, então, é a revelação perfeita. Nós, então, vamos para a conclusão, né? Aquilo que nós podemos trazer para os nossos dias, aquilo que você deve lembrar. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que nós devemos ter um pouco de cautela em alguns textos, né, alguns livros, porque relata uma cultura completamente diferente da nossa, uma cultura
em um tempo completamente diferente do nosso, um contexto, um ambiente completamente diferente. Então nós precisamos ter a cautela ali de não achar que algumas coisas se aplicam diretamente aos nossos dias, né? Mas entendendo, compreendendo aquele tempo, não passando, né, como se diz, passando o pano para os erros, e entendendo que os tempos mudaram e o Senhor nos chama para justamente mudar a nossa realidade, a transformar a nossa realidade, sendo nós feitos à imagem de Cristo, né, nos tornando cada vez mais parecidos com Ele, somos chamados a mudar a nossa realidade. E isso nós fazemos anunciando o Evangelho, isso nós fazemos ao fazer discípulos aí por toda a terra. Fazendo discípulos nós transformamos a nossa realidade. Outra questão também é a própria questão da inconstância do povo, né? Ao pecado do povo que é recorrente ali. Muitas vezes isso é um paralelo, né? Nós podemos ver isso como a nossa própria inconstância. Quantas vezes nós somos inconstantes, quantas vezes nós recebemos coisas boas, dádivas de Deus, e esquecemos disso. Nós temos a maior dádiva, que é a salvação, e muitas vezes nós ainda somos inconstantes, muitas vezes ainda deixamos o Senhor, querendo coisas que não são para nós, que não são do agrado de Deus. Queremos fazer coisas achando que vai ser bom, mas não é a vontade de Deus. Nós devemos pensar na nossa própria inconstância e clamar todos os dias por misericórdia, que nós não nos entreguemos a falsos deuses, a ídolos, mas que o Senhor nos liberte de nós mesmos todos os dias para permanecermos com Ele. Nós devemos levar a sério essa questão, devemos levar a sério a questão da constância com Deus, porque a inconstância desse povo nos mostra que horrores podem acontecer quando nos afastamos do Senhor. E o povo mostra isso, que o povo se entrega a horrores absurdos quando estão afastados do Senhor. Nós devemos cuidar sempre, pedindo a misericórdia de Deus, para que nós possamos permanecer com Ele. Outra questão é que nós não devemos olhar para tudo que nós vemos na Bíblia como se fosse relato daquilo que Deus aprova. Muito pelo contrário, o livro de Juízos tem relatos de muitos erros, inclusive de homens que foram escolhidos por Deus. Nós temos que olhar esses relatos entendendo que há aquilo que Deus faz, há coisas boas e há aquilo que o homem faz no seu pecado. Nós não devemos olhar essas atitudes erradas achando que Deus aprovava isso. Não, nós temos que ver o erro, o pecado, como erro e como pecado. E como eu já falei, cuidar e pedir a Deus misericórdia para que nós não venhamos cair nesses erros, ou não venhamos cair nos erros comuns dos nossos dias. Com essa série nós queremos encorajar para que você leia a Bíblia durante esse ano. Nós passamos aqui por cada um dos livros como num piscar de olhos, passamos rapidamente por eles, destacando pontos importantes, mas encorajando você, que você tire o seu tempo para ler, com cuidado, tendo esses pontos chaves aqui, talvez mais importantes em mente, mas que você possa ter esse tempo de leitura e conosco ler a Bíblia inteira durante todo esse ano. Eu espero que o Senhor nos abençoe, nos ajude nessa caminhada, nós possamos então conhecer mais dele, porque ele se revelou nas Escrituras e assim nós nos aproximamos mais do nosso Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua revelação que
acontece como sombras, Pai, ali no Antigo Testamento, sombras que apontam para Jesus Cristo. Mas nós não temos apenas, Pai, essas sombras, essas figuras, essas imagens imperfeitas. Nós temos também a revelação perfeita de Jesus Cristo nas Escrituras. Eu agradeço, Pai, pela revelação que chegou a nós. Agradeço porque podemos conhecer o Senhor e conhecer a redenção através das Escrituras. Peço que o Senhor nos guie, Pai, na nossa leitura. Peço que o Senhor guie aquilo que nós fazemos, Pai, para que nós não venhamos cair nessa inconstância, Pai, tão comum que nós lemos no livro de Juízes, Pai. Possamos ser libertos, Pai, de nós mesmos, dos nossos erros todos os dias, pela Tua misericórdia, Senhor, que nós clamamos, crendo que o Senhor Jesus Cristo é o nosso juiz, é o nosso libertador definitivo e perfeito. Nos abençoa, Pai. Amém. Deus abençoe a sua semana, que o Senhor abençoe o seu domingo, nós possamos nos encontrar logo mais à noite.